CNN teve acesso ao acordo de delação premiada fechado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, à Polícia Federal. Em 900 páginas, ele teria revelado anos de corrupção no governo e no judiciário. A gente então vai ao Rio de Janeiro conversar com o Pedro Duran, que traz mais informações para a gente ao vivo. Pedro, boa noite. Oi, Luciana, boa noite para você e para quem acompanha o Prime. Pois é, Sérgio Cabral detalha em 10 conversas que teve com investigadores da Polícia Federal uma suposta rede de corrupção que envolvia não só o governo, que ele comandou por 8 anos, mas também as mais altas cortes judiciais do Brasil, como o STF, o STJ e também o Tribunal de Contas da União. Ele cita ministros nesse acordo de delação premiada feito com a Polícia Federal, e a polícia diz que há um relato consistente por parte de Cabral e que, de fato, tudo que ele aponta ali pode ser verificado por datas, por documentos que foram entregues à própria PF. Sérgio Cabral, além de falar nessas entrevistas, que inclusive foram gravadas em DVD, ele também entregou comprovantes de hospedagem, de passagens aéreas, que acabaram sendo incorporados a todos esses 19 anexos da delação premiada, em que Cabral cita os ministros e também parceiros dele nessa suposta rede de corrupção. Esse acordo de delação premiada, a gente lembra, né, Luciana? Ele tinha sido homologado no STF, o ministro Edson Fachin até chegou a distribuir para que fossem criados vários inquéritos a partir da delação premiada de Sérgio Cabral, mas quando Dias Toffoli estava saindo da presidência do STF, ele anulou parte desse acordo e acabou rejeitando, pedindo o arquivamento de pelo menos 10 anexos desses que foram apresentados por Sérgio Cabral. Sobraram 7 anexos que foram encaminhados, 3 deles não tiveram andamento, 2 foram para o STF, 2 foram para o STJ. Mas na próxima sexta-feira começa o julgamento virtual no STF, a pedido do ministro Edson Fachin, para saber se 20 crimes, supostos crimes que gerariam novas investigações e foram delatados por Sérgio Cabral, vão ser ou não autorizados a serem investigados pelos ministros do plenário do STF. Esse julgamento vai demorar uma semana, começa na próxima sexta-feira e vai até a outra sexta-feira. E se os ministros entenderem que sim, esses supostos crimes que foram relatados por Sérgio Cabral nessa extensa declaração que foi colhida em 10 encontros com os policiais, podem ser investigados. Esse material foi obtido pela Maria Mazei, pela nossa equipe aqui da CNN do Rio de Janeiro, e aponta justamente isso, Luciana, essa rede de corrupção que teria sido montada nos anos em que Sérgio Cabral ocupou a cadeira de governador do Rio de Janeiro, 8 anos aqui no estado. Luciana. Muito obrigada, Pedro. Eu continuo nesse assunto ainda, a delação de Sérgio Cabral, mas para isso agora eu converso com o nosso analista Leandro Rezende. Leandro, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, diz ter articulado a possibilidade de compra de ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, e do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, é? É isso, Luciana. Primeiro, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no CNN Prime Time. Essa é uma das partes mais importantes da delação de Sérgio Cabral celebrada com a Polícia Federal. Só para lembrar como que essas compras de ministros teriam acontecido. E a gente está falando aqui do Orlando Diniz. Ele controlou por anos as entidades do Sistema S aqui no Rio de Janeiro, como a FEComércio, o SENAC e o SESC. No final de 2014, relata Sérgio Cabral em delação premiada, ele teria procurado o ex-governador em busca de um auxílio para conseguir resolver e vencer processos tanto no STJ como no Tribunal de Contas da União. Foram citados por Sérgio Cabral em sua delação os ex-ministros do STJ, Napoleão Maia e César Asfor Rocha, além de atuais ministros do TCU, como Vital do Rego, Bruno Dantas e Raimundo Carreiro, além do ex-presidente do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedrais. De acordo com Sérgio Cabral, esse esquema envolveria o uso de escritórios de advocacia para poder facilitar o pagamento de propina aos ministros. A gente procurou, claro, todos eles e eles enviaram nota à CNN em que classificam a delação de Sérgio Cabral como uma narrativa criminosa.
No relatório de investigação da Polícia Federal sobre as informações passadas por Cabral, os investigadores dizem que a fala do ex-governador do Rio faz sentido. E para isso lembram um ponto importante. Orlando Diniz fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Ao cruzar as duas colaborações, os agentes afirmaram que existem coincidências. A PF também encontrou processos que de fato tinham como relatores ministros apontados por Cabral e Orlando Diniz da FEComércio como alvo desses processos. Nessa delação, Cabral chega a mencionar o escritório da ex-mulher Adriana Anselmo como contratado por 19 milhões de reais para intermediar o pagamento de propina para ministros. Em nota à CNN, Adriana Anselmo negou e lembrou que a colaboração do ex-governador foi rejeitada pelo Ministério Público Federal, mas a de Orlando Diniz, que não a menciona, foi aceita pelo MPF. A CNN também procurou Orlando Diniz e, em nota, a defesa informou que não conhece a delação de Sérgio Cabral, mas que ele está à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. E só lembrando, Luciana, Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, já foi condenado a mais de 342 anos de prisão. A delação premiada dele, que vai ser discutida pelo Supremo, é a única forma dele tentar aí reverter um pouco dessa alta pena